Senhores vereadores, senhora vereadora, vereador Pedro Garcia, líder de governo, trate de cuidar muito bem da reunião lá dos remédios, quando o senhor fazer com o prefeito, e não deixe faltar remédio de pressão, porque nós também vamos precisar. E aí o Vinta já sugeriu cebola que equilibra a pressão. Mas eu quero, vereador Pedro Garcia, iniciar esse ano desenterrando algumas situações que foram criadas e algumas situações pedidas e que ficaram pendentes do ano passado, que nós precisamos retomar isso até para prestar um esclarecimento à sociedade que nos cobra isso. Tenho certeza que não só eu, mas todos os vereadores, independentemente da região, até porque não existe vereador de bairro, e sim vereador de Jaraguá do Sul. Esse é um conceito que eu defendo. E um primeiro assunto que eu quero debater, e desculpe quem está prestigiando a sessão e os próprios vereadores, porque é um tema muito martelado em 2015, tenho certeza que esse ano também será um tema muito debatido, que trata-se das UPAs. Com muita dificuldade, foi-se iniciado um projeto ali na Água Verde, no bairro Água Verde. Eu tenho recebido muitas ligações de moradores, vereador Pedro Garcia, que reclamam, literalmente reclamam do estado de abandono que se encontra aquela obra. Como se chama mesmo aquela cerca aquele tapume, né? Como é que chama? Tapume, né? Isso? Que cerca, está boa parte derrubado, portão caído, mato tomando conta. E não vamos discutir aqui o que aconteceu, porque nós já sabemos que a empresa que começou foi embora, abandonou. Pode abandonar. Só que, esteticamente, por se tratar de uma rodovia que sai da cidade em direção a Corupá, São Bento, passam muitos carros que cortam a cidade, e que, esteticamente, para o município, aquilo é horrível demais. Então, que o senhor leve esse apelo para que se mantenha aquilo, pelo menos, organizado e limpo, e que o senhor traga também para cá em que situação que está essa UPA, o que vai acontecer. E não só o que vai acontecer, vereador Pedro Garcia, mas também o que aconteceu com o repasse, por exemplo, que se dizia se ter, o repasse do governo federal para fazer a obra. Esse dinheiro, final de ano, ele continua nos cofres do município ou ele foi devolvido para o governo federal porque a obra não iniciou-se? Nós, já vou lhe ceder, vereador, nós como munícipes e como vereador também, nós temos que ter essa informação para prestar para as pessoas que nos cobram. O dinheiro desta obra, ele está guardado nos cofres do município ou ele foi devolvido no final de ano por conta de toda aquela situação que foi criada? Essa é uma situação. Segunda situação, também levantada aqui no passado, e acho que pelo vereador Arlindo Rincos também, pelo vereador João, e mais alguns vereadores que eu não me lembro qual, é a ponte de Santa Luzia. A ponte de Santa Luzia, que até então se condenava, e não estou defendendo, porque não mudei meus conceitos, que até então se condenava o governo federal e a presidente Dilma que não tinham repassado a segunda parte do recurso, que eram 3 pontes. Esse recurso me parece que foi depositado, e só não tinha sido ainda depositado, vereador presidente José Osório, porque houve um erro de prestação de... Eu vou lhe conceder, vereador, só um minutinho, por favor. E não foi repassado antes por conta de um erro de prestação de contas do setor de projetos do município, ou da Defesa Civil, não tenho certeza, e que, quando foi repassado a segunda parte, me parece que a empresa recebeu aquela medição de obra, aquele valor até então, e, em seguida, abandonou também. Me parece que
não é o forte dessa administração o relacionamento com fornecedores e com as empresas contratadas, porque muitas obras abandonadas no meio do caminho. E isso é explícito, isso qualquer pessoa pode perceber. Então, que o senhor trouxesse para nós da ponte de Santa Luzia, que estive lá, né, a ponte falta as cabeceiras, né, e se existe, logicamente, previsão de nós entregarmos essa obra para os moradores que ali há muito tempo aguardam. O senhor quer falar, vereador? Pode ficar à vontade, queremos lhe ouvir. Senhor presidente, senhores vereadores, presidente, eu tenho 1 minuto, mas se eu passar um pouco, eu já vou esclarecer toda a... 30 segundos. Não. Quanto à ponte de Santa Luzia, foi bom o senhor colocar, a ponte de Santa Luzia, foi enviado ofício para a Celesc tirar um poste. Ontem, pela manhã, eu tive uma reunião com o Luiz Melro, me mostrou já a ordem de serviço para tirar o poste, e a prefeitura vai executar a obra. Já está tudo preparado para a prefeitura executar a obra, e vai cobrar judicialmente da empresa que não terminou a obra. Ótimo. Só que enquanto, se fosse para primeiro cobrar da empresa, os munícipes tinham que ficar esperando. Então, só para o senhor saber, a Celesc, ontem, na reunião com o Luiz Mero, essa semana estão tirando o poste, e a prefeitura vai executar e vai terminar a obra. O senhor tem data? Não, vai já em seguida. Tirou o poste, a Celesc tirou o poste, a prefeitura executa, que agora é a prefeitura decidido que vai fazer a obra. Então, 1 ou 2 meses, a obra de Santa Luzia está acabada. Deixa ele concluir, por favor, senhor presidente, por favor. Ok? Obrigado, presidente. Então, por isso, eu vou dizer para o senhor que agora sim, porque a prefeitura assumiu. Ótimo. Quanto à UPA, eu falei um dia para o senhor que existia 3 UPAs, foi programado uma maior, em vez de 3. Agora o senhor veja também, foi licitado a obra, foi declarado a empresa que foi a vencedora. Essa empresa ela desistiu, e agora está na justiça, esperando uma decisão, e o senhor sabe, quando está na justiça, esperando uma decisão, ninguém pode mexer. Por isso que está lá, hoje parado, porque nós fomos cobrar também, como todos os vereadores cobram, a execução imediata. Ninguém pode mexer enquanto não tiver uma decisão judicial proferida. Então, reinício indeterminado prazo. Pode ser que amanhã saia da justiça. E o dinheiro, verdade. E o dinheiro do recurso da UPA está no cofre ou está devolvido? Toda a obra, ela só a prefeitura recebe, a empresa recebe quando ela mede a obra. Mas esse dinheiro... Não está no caixa da prefeitura, ela está dentro da caixa. No microfone. Eu de fato não entendi, mas vamos lá. Vereador, vou fazer a pergunta do vereador Pedro. Eu fui diversas vezes, inclusive, nessa ponte de Santa Luzia, foi um questionamento deste vereador. Não tem problema nenhum com poste lá. Não tem problema nenhum. É possível fazer as cabeceiras e fazer a terraplanagem. Aonde que já foi deslocado até, inclusive, o muro do vizinho lá, para fazer o alargamento dessa rua. Então, pode fazer sem problema nenhum. Isso é um pretexto. Tá bom. Para concluir, para também não gerar um debate, que não é esse o motivo da palavra livre, cada um tem o seu à parte, cada um tem os seus segundos. Então, vereador Pedro Garcia, só para também não abusar dos seus 30 segundos que o senhor teria, que o senhor usasse aqui na próxima sessão a palavra livre para falar sobre essas informações. Terça-feira nós temos sessão? Não temos, né? Então, na próxima quinta-feira, aí assim, mas o recurso disponibilizado do governo federal para a construção da UPA, ele continua guardado na conta da prefeitura ou ele foi devolvido no final do ano porque a obra então não tinha sido iniciada? Esse questionamento, e quanto também à ponte de Santa Luzia, para sabermos se precisa ou não deslocar ali um poste ou não. Vereador Jefferson. Vereador Jair, eu também queria deixar mais uma pergunta no ar, para que ver se não, em vez de ficar na justiça, a prefeitura não perdeu nada com isso, financeiramente, ela poderia lançar outra licitação para que apareça outra empresa? Será que não é possível isso para acelerar o andamento da obra? O aspecto jurídico é algo para ser analisado pelos técnicos e profissionais aí da área jurídica. O que nós temos que fazer
é parar, sim, de se esconder e de se escorar atrás de rompimentos de contrato e tornar a coisa mais rápida, mais ágil, até porque, senão, vereador Pedro Garcia, certamente o governo terá dificuldade em explicar o plano de governo que não consegue executá-lo.